Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer aqui 3 profecias sobre a vinda de Jesus Cristo que estão se cumprindo exatamente neste momento. Mas eu quero, antes de entrar nas 3 profecias, falar algo muito sério a respeito de como nós devemos encarar as profecias. Segunda Crônicas 20:20 diz assim: crede no Senhor Deus, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A nossa segurança em qualquer tempo, em qualquer circunstância e também nos finais dos tempos está em confiar em Deus. Então precisamos ter uma postura muito positiva, apesar de estarmos enxergando todas as coisas acontecendo. Não se esqueçam, Jesus vai vencer essa batalha. Mas nós precisamos estar prontos para entender, discernir e sermos agentes importantes para esse tempo difícil que a humanidade está enfrentando. Então, confiar em Deus é fundamental para a nossa segurança. E em seguida diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Ou seja, Deus, ele fala ao mundo através de profecias. A Bíblia também diz que no final dos tempos nós teremos muitos falsos profetas. Então, não é que nós devamos acreditar em tudo que se fala. Eu quero até falar sobre 3 grupos no final dos tempos que se relacionam com as profecias de maneiras diferentes, né? E a partir daí, então, eu vou falar dessas 3 profecias extraordinárias que já estão acontecendo nesse momento, que são prenúncios da volta de Cristo. Antes de falarmos sobre isso tudo, eu quero dizer para você que, se você me der a honra de se inscrever no meu canal, vou ficar muito feliz e você vai me ajudar a levar esta palavra para o mundo inteiro. Agradeço a todos vocês que já têm feito isso, porque são milhões de pessoas que assistem os meus vídeos todo mês. Tá bom? Se você ainda não fez, então eu te convido a fazê-lo. Se já fez, então curta, compartilhe, porque dessa maneira você vai ajudar que esse vídeo seja um vídeo bem relevante na internet, tá bom? Bom, o primeiro grupo de pessoas que se relaciona com as profecias é o grupo daqueles que acreditam nos falsos profetas. Jesus disse que muitos falsos profetas viriam no final dos tempos e que enganaria muitos. Então, é uma pena, mas muita gente vai ser enganada no final dos tempos. O segundo grupo é o grupo daquele tipo de crente que não acredita nas profecias. 2 Pedro 3,3 diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Ou seja, gente que não vai acreditar que está chegando a hora, que Jesus está voltando. Gente que vai sempre dizer: não, eu acredito, mas não é agora. Temos que fazer muita coisa ainda, e não vai discernir o momento. São pessoas salvas, muitas pessoas até boas, porém são pessoas que não estão discernindo, né, a volta de Jesus e os sinais. Agora, claro que também tem, dentre esses que não crê, tem os que escarnecem, né? Aí já que virá sobre eles é juízo, né? Agora, o terceiro grupo, gente, é o grupo que entende de profecias, crê e prospera. Mas eu não estou falando de profecias de seres humanos, eu não estou falando, né, de profecias que alguém vem e fala: assim diz o Senhor, tá? Porque esse tipo de profecia você tem que julgar. A Bíblia diz, tem que julgar. Agora, eu estou falando da palavra de Deus. A única maneira de você estar seguro e não ter medo de errar é a Bíblia, porque a Bíblia é inerrante. Então, as profecias a respeito do final do mundo, né, nas quais nós devemos nos fiar, é a Bíblia, a palavra de Deus. E agora, então, tendo esse introito, nessa introdução, eu já quero falar para vocês sobre 3 profecias. Aliás, esta é uma série, essa é a primeira mensagem que eu vou falar para vocês a respeito de profecias do final do mundo, né?
ou profecias sobre a vinda de Cristo que estão se cumprindo. Hoje eu vou falar de 3, mas teremos outras profecias que eu vou apresentar para vocês sempre com a palavra de Deus. Tá bom, gente? Bom, então vamos lá. A primeira profecia é uma profecia cultural, que tem a ver com a cultura deste tempo, né? Como o espírito do tempo, né? O Zeitgeist. É o que a tendência que este mundo está caminhando, né? E esta profecia cultural diz respeito ao socialismo. O mundo está caminhando para o socialismo mundial e global. Isso é irreversível, nós temos que lutar contra. Nós sabemos que isso é possível, enquanto a igreja está aqui, ela resiste, mas quando você olha para a palavra de Deus, você percebe que o que mais representa o espírito do tempo que vai anteceder a volta de Cristo é o socialismo. Lá em Mateus 24, 37, Jesus diz assim: porque assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Como é que foi o tempo de Noé? Uma sociedade sem Deus. Uma sociedade que desprezava a palavra de Deus. O próprio Noé profetizou e pregou durante 100 anos. E o povo ria, zombava, não queria saber dele. Uma sociedade em que as pessoas estavam totalmente voltadas somente para esta vida materialista, né? A Bíblia diz que eles casavam, se davam em casamento, iam vivendo a vida pensando só nas coisas materiais. O que representa exatamente o socialismo. Aliás, também era uma sociedade violenta. Estas são características de uma sociedade socialista. Uma sociedade que quer erradicar Deus, né? No socialismo, a fé é vista como um inimigo. Basta dizer o que Marx dizia, né? Que a fé era o ópio do povo. O ópio naquela época era o analgésico que o indivíduo que estava sofrendo dor tomava. E ele dizia: quem toma ópio não fica com sentidos despertos e não luta, né, contra a opressão da sociedade. Hoje nós vemos em muitos países socialistas e comunistas a perseguição aos crentes, como está acontecendo agora na China, por exemplo. Então, uma sociedade que despreza a palavra de Deus e uma sociedade violenta. O comunismo provocou milhões de mortes no século XX e continua provocando ainda, né? É uma sociedade que terminou em caos. E esta sociedade deste mundo também terminará em caos. Então, eu quero deixar bem claro aqui que existem diversos nomes, socialismo, marxismo, comunismo, marxismo cultural, é tudo a mesma coisa. Tudo representa o mesmo espírito anticristo, antideus, que centraliza o homem e que vai acabar culminando com o anticristo no poder. Então esse regime, em nome da igualdade, né? O que realmente acontece é a supressão das liberdades e da democracia, né? Então, uma cultura socialista está tomando o mundo, gente. O grande reset econômico está preconizando isso no futuro, dizendo até que as pessoas não serão donas de nada e serão muito mais felizes, né? A gente vê, por exemplo, também o crescimento econômico da China, a tendência de que ela se torne a nova potência mundial, o declínio dos americanos, a América Latina se tornando um continente completamente de esquerda, e o que é difícil de acreditar, até os Estados Unidos estão caminhando para o socialismo. Uma pesquisa em 2020 mostrou que 40% dos americanos têm uma visão favorável em relação ao socialismo. 40% em 2020. Em 2019 era 36%. Essa mesma pesquisa mostra que 47% dos millennials, aqueles que nasceram a partir do ano 2000, né? Eles são favoráveis ao socialismo. E 49% a geração Z, esses últimos, os meninos aí, os jovenzinhos que estão crescendo, né? Então, quando essa pesquisa pegou a população entre 18 e 24 anos, esse número subiu para 61% daqueles que viam o socialismo como algo
positivo, gente. Então, isso tudo acontece apesar das grandes falhas históricas, porque onde o socialismo entrou e dominou, veio a miséria, a morte, a falta de liberdade, de democracia, e mesmo assim o mundo está caminhando para isso. É um engano claro que vem realmente por trás desse espírito do anticristo. A segunda profecia que eu quero apresentar para vocês, que está acontecendo nos dias de hoje, é uma profecia financeira, gente. Apocalipse 13:17 diz assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Eu tenho batido muito nesta tecla porque existe até um princípio pedagógico que as pessoas aprendem pelo repetir. E eu fico muito feliz porque, por ser mais velho e ser alguém que fala sobre esse tema há muito tempo, hoje já existem muitos influenciadores que têm bebido na minha fonte, que têm estudado os meus cursos e hoje já estão falando e se levantando com propriedade para falar a respeito disso, gente. Mas isso não é uma brincadeira. Eu quero ler aqui um trecho de um livro que chama Para Onde Nós Iremos Daqui, né? O texto começa dizendo assim: usando um boné de beisebol muito estiloso, Johan Osterlund coloca um par de luvas cirúrgicas e usa um esterilizador no topo da mão do seu cliente. Então, com uma rápida picada, ele insere uma seringa debaixo da mão do homem. O homem suspira enquanto um pequeno microchip do tamanho de um grão de arroz e capsulado em silicato de vidro entra em seu corpo. Eu sou um ciborgue, exclama o homem. E aí, o que você acha disso? Será que esse é um clipe de filme de terror, ou de um filme de, vamos dizer assim, tecnologia, um filme de futurista? Um show de televisão distópico? Não. Isto aconteceu realmente nos limpíssimos escritórios de uma companhia sueca especializada em biochips. Biohacks International é o nome da companhia, onde Osterlund é o CEO. Ele estima que já tenham chipado mais de 6 mil suecos durante os 6 anos que a sua companhia está operando. Eu tirei isso de um trecho de um livro, e esse livro foi publicado em 2021, portanto nós estamos em 2023, 6 mil na época deve ter muito mais do que isso hoje, né? A verdade é que o chip que ele injeta em seus clientes tem a tecnologia de radiofrequência, permitindo que o indivíduo seja rastreado onde quer que ele esteja. Então, por uma questão de segurança, o indivíduo chipado, ele pode ser encontrado num caso de sequestro, um desaparecimento, um desastre, uma morte. A pessoa está lá chipada, vão chegar até ele. Então, esse é um dos benefícios do chip. Quando o chip é usado para propósitos financeiros, ele pode ser usado como um meio para o pagamento ou para movimentações financeiras. Eu já contei em um dos meus vídeos que um judeu de Jerusalém ficou estupefato quando um cliente seu, ele tem uma loja de artigos judaicos, o camarada chegou lá, comprou, ao invés de dar um cartão, ele passou a mão assim, e com a mão direita, ele passou no leitor óptico e cobrou e pagou o negócio, mesmo como se ele tivesse um cartão de crédito, Então, no futuro, gente, esses biochips, eles não serão voluntários e não serão para alguns. Eles serão para toda a humanidade. A Bíblia está dizendo isso. Quando nós lemos lá Apocalipse 13:17, dizendo que ninguém vai ser capaz de comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. A palavra marca aqui no grego, harakma, fala de uma marca que necessita uma ferida, uma tatuagem, pode ser também uma incisão na pele, subcutânea, que eu acredito que significa literalmente a inserção desse chip, Agora, por que a humanidade vai aceitar um negócio desse? Porque, primeiro, ele vai trazer avanços tecnológicos extraordinários. Por exemplo, eles vão detectar os sinais vitais das pessoas.
eles vão detectar variações de maneira que possam, né, apontar para doenças que estão começando, estão no princípio, irão desta maneira evitar que o indivíduo tenha um colapso, por exemplo. E esses chips ainda enviarão e-mails, por exemplo, para o médico particular do indivíduo que tiver ali aquela variação, né? E dessa maneira o chip ele terá não só questões de segurança, protegendo as pessoas, mas também será um avanço científico maravilhoso, porque as pessoas poderão dessa maneira evitar a morte precoce quando não desenvolvem tumores, cânceres que não são detectados no início, né? Agora, tinha que ser uma coisa muito boa para que as pessoas voluntariamente quisessem fazer isso no princípio. E no futuro isso vai se tornar obrigatório, né? Parece muito bom, mas tem um lado sombrio desse mundo em que todo mundo será chipado. Que lado sombrio é esse? Primeiro, monitoramento completo. Ninguém vai ter mais privacidade. Gente, hoje o seu celular ouve a sua conversa, mesmo se você estiver desligado. Então, se você quiser ter uma conversa em privado, você tem que ficar longe do celular. Agora, no futuro não terá como, porque estará dentro de você. Então, monitoramento completo, controle total. Quem não estiver ligado a essa tecnologia não vai conseguir comprar ou vender. Não vai conseguir viajar de um lado para o outro. Você sabe que essa tecnologia já estão discutindo em tornar isso um passaporte. Ou seja, sim, não vai mais ter passaporte de papel, né? Não vai mais ter dinheiro de papel, ou seja, todas as movimentações, as transações serão feitas de maneira digital, através desse chip. O chip vai conter todas as suas informações. Quando você for passar, por exemplo, numa alfândega ou numa imigração, você vai lá colocar a sua mão e eles vão ler todas as suas informações, os seus dados. E, obviamente, não haverá mais passaporte em papel. Quem não tiver não vai conseguir viajar. Não vai se conseguir comprar ou vender. O sistema do mundo, gente. Está tudo digitalizado. Hoje em dia, tudo é digital. Você vai passar no aeroporto, ele olha, marca você, a sua face, aí abre a porta para você passar. Então, não está longe o tempo em que você não conseguirá fazer absolutamente nada sem esse chip, porque a sua identidade digital estará no seu chip. Não haverá mais identidade, carteira de identidade, carteira de motorista, não haverá mais cartão de banco, passaporte, tudo será digitalizado. Não haverá mais documentos físicos, nem moeda, nem papel, nem cartão de crédito, tudo estará ali. E, obviamente, quem for ser inserido neste tempo vai ter que assumir, né, a religião do anticristo como a sua, senão vai ser alijado do processo e não vai conseguir viver nesse mundo, a não ser como um pária, né? Como essas pessoas que muitas vezes vivem aí nas ruas sem documento algum. A terceira profecia, gente, que está acontecendo agora, nesses momentos que eu estou falando com vocês, é uma profecia teológica. E eu estou falando aqui da apostasia. Então vamos lá. A primeira é uma profecia cultural. E eu estou falando aqui do socialismo. A segunda, eu estou falando de uma profecia financeira, e eu estou falando da marca da besta e do número 666. E a terceira é uma profecia teológica, que é a apostasia. 2 Tessalonicenses 2,3 diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, a Bíblia está dizendo que Jesus não voltará antes que essas coisas aconteçam. E elas já estão acontecendo. A apostasia está acontecendo agora aos nossos olhos, dentro das nossas igrejas, nas nossas sociedades, e de uma maneira muito rápida. Agora, eu preciso explicar para vocês que a palavra apostasia é uma palavra que foi transliterada diretamente da língua grega, que é a língua do Novo Testamento, né? O grego koiné, que é o grego comum. O que é uma transliteração? É você pegar uma palavra de uma determinada língua e trazer para outra língua
sem traduzir. Ao invés de você traduzir, você faz o povo entender o que aquela palavra significa, mas você continua usando o mesmo som que ela tem na língua original. Por exemplo, batismo. Batismo é uma palavra transliterada, também do grego, que significa mergulhar. Então, quando você vê batismo, todo mundo já entende o que significa, mas a tradução seria mergulhar, né? Submergir. Bom, gente, a palavra apostasia também é uma palavra que foi transliterada. Mas o que ela significa? Ela significa divórcio, significa rompimento da aliança, significa afastamento, apartar-se, significa abandonar a fé. E a Bíblia está dizendo, né, que antes da vinda de Cristo, ninguém devia ser enganado, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, né, ou seja, o afastamento, o abandono, o esfriamento da fé, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo. Ou seja, o anticristo vai se levantar antes, né, da segunda vinda de Cristo, que acontecerá lá no final do Apocalipse 19, né, na batalha do Armagedon. Então, a Bíblia diz isso também através de Jesus Cristo. Mateus 24, 12 e 13 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o esfriamento do amor explica o porquê de tantos crentes estarem apostatando, se afastando de Deus. A gente está vendo apostasia, gente, dentro da igreja. A apostasia é algo que é para aqueles que já foram casados. Eram casados e se divorciaram. Isso explica até os motivos de muitas igrejas, muitos líderes, não estarem mais pregando o evangelho por amor a Deus, né, por amor a Cristo, por obediência à sua palavra, mas por objetivos escusos, né, para criarem poder, impérios. Então, apostasia explica também uma igreja morna, que não está nem no mundo e nem está na igreja. Está em cima do muro, né? Apocalipse 3, de 15 a 17, que fala da igreja de Laodiceia, a igreja que viverá o tempo em que Jesus virá para encontrar a sua igreja. O texto diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É uma igreja que se acha autossuficiente, é uma igreja que acha que tem tudo, mas não percebeu que nem salvação tem. É uma falsa igreja, na verdade, né? E Jesus diz: olha, vocês são mornos, começaram, né, a ser aquecidos pela verdade, mas não se aquentaram. Ou então eram quentes e foram perdendo calor e se tornaram mornos, né? Você pode amornar das duas maneiras: pegar o gelado, esquentar e chegar quando amornar você para, ou estar quente e você deixar de expor ao calor e aquilo virar morno. Então, isso para mim reflete perfeitamente aquilo que é o espírito da apostasia. Agora, Jesus diz assim, ainda no mesmo capítulo 3, só que nos versos 18 a 20, para a igreja de Laodiceia: aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus chama estes que estão na mornidão para se entregarem a ele, para abrirem a porta do coração e passarem pelo processo de arrependimento. Quando ele fala, né, comprarem ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, é porque o ouro mesmo eles tinham. Mas aqui fala da fé verdadeira, né? Que é aquilo que tem valor. Vestidura branca para te vestires. Eles também eram uma cidade que produzia linho finíssimo. Mas aqui Jesus está chamando aqueles de nus, de um grupo de pessoas que têm vergonha, né? São, na verdade, expõem a sua vergonha através da sua
atitude espiritual, né, de soberba, autossuficiência. E Jesus fala, né, que eles deveriam ser vestidos com vestiduras brancas, que fala da salvação e da justificação que temos em Cristo, né? E colírio para os olhos, eles também produziam colírio naquele lugar. Tinha uma indústria, uma escola de medicina que produzia colírio para os olhos, né? Colurum no grego, né? Na verdade era formado de óleos, de azeites, e que ajudava em algumas enfermidades, inclusive catarata. Então, gente, a verdade é que Jesus está dizendo para uma igreja morna: olha, vocês não vão entrar, vocês não vão estar bem quando eu vier, a menos que se arrependam. E aí o chamado para esta igreja apóstata é o chamado para arrependimento. E ele diz: estou à porta e bato. Isso você pode interpretar tanto para o coração das pessoas, mas estou à porta para a igreja como um todo, estou à porta chegando, né, vindo para buscar os meus, para julgar a terra. Então arrepende-te, né? E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, que é uma comunhão plena com Jesus, né? Então, queridos, é o tempo que nós estamos vivendo, um tempo em que existem 3 profecias se cumprindo exatamente agora, que revelam como será o mundo antes da vinda de Cristo. Eu espero que você tenha sido impactado com esta palavra e que você possa se arrepender dos seus pecados. Eu fui impactado e cada dia estou buscando a Deus para me arrepender também, para viver segundo a vontade de Deus, esperando a vinda de Cristo. Compartilhe esse vídeo para que ele possa impactar muito mais pessoas. Deus te abençoe, um beijo no seu coração.